dias maus, sobre os momentos que acontecem na nossa vida, qual nós não esperamos. Palavra maravilhosa qual trouxe o nosso querido irmão Patrick. E meditando também nessa palavra do irmão Patrick, Deus me trouxe ao coração esta mensagem para trazer para a igreja nesta noite. E se encontra no livro de Salmo 73. O salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, foi um salmo escrito pelo levita Asaf. Para quem não conhece Asaf, Asaf foi autor do Salmo 73, assim como os de outros salmos. Um levita, músico e líder da adoração nos tempos do rei Davi e Salomão. Conhecido por seus salmos de profunda reflexão. Ele escrevia exatamente aquilo que ele passava, aquilo que ele vivia, aquilo que ele tinha de experiência com Deus. Era também Asaf um dos chefes músicos do templo. Tocava símbolos e seus escritos refletem sua experiência sobrenatural com Deus. Quando Davi assume o reinado de Israel, ele tinha um desejo, meus irmãos, de trazer a arca da aliança de volta ao povo de Israel. A presença de Deus, a qual continha na arca, era o desejo de Davi de trazer para o povo, porque sabia que o povo sem a presença de Deus não era nada. E interessante, meus irmãos, que Asaf foi nomeado pelo rei Davi, irmão Silvio, para que ele estivesse na frente, quando Davi estivesse trazendo a arca, festejando em meio ao povo, dançando, pois a Bíblia vai dizer que quando Davi ele traz a arca da aliança contendo a presença de Deus, havia uma festa no meio do povo, e lá na frente estava Asaf, junto com os levitas, com os músicos, tocando, louvando e adorando a Deus. A Bíblia também nos faz entender que Asaf ele era o responsável por estar sempre no templo, louvando, adorando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, doando a sua vida para a obra de Deus. Só que eu acho tão interessante, meus irmãos, esse salmo, porque dá para nós percebermos que é um salmo escrito direto do coração do salmista. Dá para perceber que quando Asaf escreve este salmo, ele está num momento, irmãos, de angústia. O salmo ele nos traz um momento de tristeza. Parece que Asaf ele quer colocar algo para fora, ele quer abrir o seu coração nesse salmo e dizer o que realmente ele está sentindo, porque ele era ser humano assim como nós. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Ele tinha as mesmas coisas que nós sentimos, as mesmas dores. E muitas coisas que Asaf via naquela época, nós também vimos nos dias de hoje. Glória a Deus. Asaf estava passando por um momento de dúvida, ao ponto de questionar a Deus o porquê das coisas e não entender aquilo que ele estava passando. É por isso, irmãos, que ele escreve este salmo e ele diz que verdadeiramente bom é Deus para o povo de Israel. Olha que interessante, ele começa o salmo justamente dando uma resposta, uma explicação no decorrer daquilo que ele estava escrevendo. Ele poderia ter escrito, depois de toda a sua experiência, no último versículo, dizendo: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas não, ele prefere deixar isso no primeiro versículo. Ele diz: bom é Deus para aqueles que são limpos de coração, para aqueles que se entregam de coração a Deus. Porque quanto a mim, dizia Asaf, os meus pés quase escorregaram. Ele estava vivendo, podemos dizer assim, um tempo de angústia, um tempo de questionamento a Deus. Talvez, sabemos nós lá, irmãos, se Asaf não estava vivendo um tempo de depressão, uma doença a qual nós temos visto nos dias de hoje, que tem tomado a população, o ser humano.
Essa doença maldita, irmão Romeu, que se chama depressão, que se chama ansiedade, que se chama síndrome do pânico, que tem afetado até os irmãos dentro da nossa igreja. Asaf estava neste momento. Porque, irmão, ser crente não é ser super-homem. Ser crente não é bater no peito e dizer: eu sou, eu posso, eu faço, nada acontece porque eu tenho, porque eu faço, porque eu posso. Não, irmãos. É justamente por isso que Jesus, ele nos compara com ovelhas. Ele não nos compara com leão. Ele não nos compara com tigre. Ele não nos compara com leopardo. Não, ele nos compara justamente com uma ovelha. Por quê, irmão Tiago? Porque uma ovelha, ela está lá no topo da cadeia alimentar como um dos animais mais inofensivos que existe. Aí quando Jesus pega e fala para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, dizendo: eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus justamente nos compara com ovelhas, porque as ovelhas são animais frágeis, são animais que dependem do seu pastor até para comer uma alimentação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ovelha, ela não é um animal que agride. Em meio a uma situação de perigo, a ovelha, ela não ataca, ela não agride, ela não revida. Ela deixa que o pastor tome as providências. Asaf, escrevendo esse salmo, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele estava dizendo: estou a ponto de desistir de tudo. Estou a ponto de parar. Estou a ponto de largar. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Asaf, ele estava ao ponto de questionar a Deus, porque ele não aguentava mais ver os ímpios que estavam no meio dele, até mesmo dentro do templo, prosperarem, não acontecer nada na sua vida, tinham riqueza, tinham tudo do mundo melhor, parecia que nada acontecia, parecia que a doença não sobrevia sobre a sua vida, parecia que financeiramente eles estavam abastados, e daí Asaf olhava tudo aquilo lá e dizia: ei, Senhor, e eu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles fazem tudo isso. Eles não se preocupam com aquilo que Deus está pensando. Falam mal contra Deus, andam por caminhos tortuosos, e mesmo assim eles são prósperos. Mesmo assim a vida deles progride. Mesmo assim a doença não assola a vida deles. Momentos de angústias, meus irmãos. Momentos de depressão, momentos de ansiedade, momentos de questionamento a Deus. Eu estava meditando nessa palavra, sentada no banco e olhando para a nossa igreja, pensando: era para a nossa igreja estar cheia. Só que, irmão Romeu, muitas vezes nós damos desculpa, mas muitas vezes nós estamos com Asaf. Ei, e eu, Deus? E os ímpios que prosperam. E daí você olha, você está dentro da casa do Senhor, você está tentando remar contra a onda, você está tentando se arrastar, mesmo que seja se arrastando, mesmo que seja se humilhando, você está dizendo: meu Deus, eu estou tentando. E parece que o vento é contrário, parece que as ondas vêm sobre o barco. Parece que começa a crise financeira, começa a crise de saúde. Parece que você olha para o lado A, o lado B, acontece na vida dele, acontece na vida do outro, mas não acontece na sua, e você se questiona assim como Asaf para Deus: e eu? Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Asaf estava em seu maior questionamento, meus irmãos. Glória a Deus. E quantos muitas vezes de nós não pensamos em parar na caminhada? Quantas vezes nós nos sentimos desanimados, nós começamos a olhar para as dificuldades, nós começamos a olhar para tantas coisas, mas a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E daí você olha muitas vezes para o ímpio está lá prosperando, mas vive uma vida toda errada, vive uma vida toda que não agrada a Deus. E você se questiona, e eu, Senhor? Mas eu entendo uma coisa, meus irmãos. Me vem uma palavra na memória, a qual Paulo falou, escreveu em sua carta, e Deus falou para ele: Paulo, não te preocupas, Paulo, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que você está fraco, você está forte. Quando você pensa que você não pode mais, eu te mostro que tu pode, porque não é nós que fazemos, meus irmãos, mas é Deus que guia nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que nos dá um fôlego, meus irmãos, para todos os dias nós levantarmos de manhã, colocarmos as nossas roupas, irmos trabalhar e à noite deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilamente. Só que, meus irmãos, nós estamos vivendo tantos tempos difíceis. É o tempo do fim mesmo, é os últimos minutos da igreja na terra. Só que parece muitas vezes que os nossos olhos estão fechados. Parece muitas vezes, irmão Romeu, que tem uma venda nos nossos olhos que nós não conseguimos enxergar. É por isso que muitos param na caminhada. É por isso que muitas pessoas que começaram junto conosco hoje não estão mais dentro da casa do Senhor. Porque eles começaram a olhar tudo o que acontecia ao redor e começaram a desanimar, irmão Romeu. Porque não aguentaram suportar a pressão, meus irmãos. Porque servir a Jesus não é fácil. Não é fácil. O meu Patrick mesmo falou aqui nessa noite, já parecia que quando estava no mundo eu apanhava menos. Mas é verdade, meu Patrick. Parece, é uma visão obscura, mas parece que quando a gente está lá fora, a gente sofre menos. Glória a Deus, vai ser. É porque caminhar com Jesus não é fácil. É verdade. É por isso que em Apocalipse vai dizer, em Apocalipse capítulo 3 vai dizer, mesmo tendo pouca força, não é mesmo estando forte. Jesus não espera chegar aqui e ver super-homens. Jesus não espera o dia do arrebatamento e ver pessoas que são super poderosas, não. Jesus está esperando pessoas para o dia do arrebatamento que mesmo tendo pouca força, mas tem guardado a sua palavra e não tem negado o seu nome. Glória a Deus. És maravilhoso. Só que nós somos seres humanos, meus irmãos. É verdade. Nós somos seres humanos e tantas coisas têm acontecido no nosso meio, que chega muitas vezes, é difícil olhar, irmãos. É difícil olhar ali fora, mas é difícil olhar aqui dentro. Muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas vivendo de aparência dentro da casa de Deus. E tantas vezes nos questionamos pensando: Senhor, quão miserável eu sou, quão miserável nós somos diante da presença de Deus. Meus irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, é por isso que Jeremias diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Tem tanta gente que não entende mais essa palavra, irmãos. Tem tanta gente batendo no peito dentro da casa de Deus e não entende mais que não é Ele que faz, que não é Ele que prega, que não é Ele que canta, mas é através do Espírito Santo, através da misericórdia e da graça de Deus.
Maravilhoso. Asaf ele ainda vai olhar e ele vai dizer: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ele estava pensando: isso tudo que eu estou fazendo é em vão, não vale a pena. Quantas vezes paramos e pensamos nisso, meus irmãos? Quantas vezes nos dá vontade de desistir e parar a caminhada? Quantas vezes a tristeza assola o nosso coração? Quantas vezes começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para o barulho do vento, para a fúria do mar, e não conseguimos olhar para Deus que pode todas as coisas. Asaf estava ao ponto de desistir, mas Deus, pela sua misericórdia, leva ele até o templo. E a Bíblia vai dizer que quando ele pensava em compreender todas essas coisas, tantos questionamentos diante de Deus, ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Versículo de número 18 vai dizer assim: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, depois me receberás em glória. Aí ele vai dizer no versículo de número 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem temos nós, irmãos, senão ao Senhor? Miserável homem que somos, pecadores, assim como o irmão Patrick estava dizendo, que se não todos os dias nós não reconhecermos que somos pecadores diante da presença de Deus. Quem somos nós, meus irmãos, diante de Deus? Quem é a nossa vida, que se Deus tirar o sopro, o fôlego de vida, nós caímos no chão mortos? Está chegando o tempo, meus irmãos, Glória a Deus. Aleluia. que as coisas vão apertar mais para nós. Os momentos são difíceis, os dias são maus. A caminhada está cada dia ficando mais estreita. A dificuldade para permanecer e buscar a Deus está cada dia mais alta. O inimigo de nossas almas tem tentado de tudo que é forma em todas as áreas para que nós pegamos todas as nossas coisas e largamos tudo. Mas assim como Deus revelou a Asaf, assim como Deus pegou pela sua mão e levou para dentro da sua casa e mostrou o fim daqueles que não querem servir a Deus, Deus nesta noite nos traz aqui para nos pegar pelas nossas mãos e dizer que não é tempo de nós pararmos. Eita glória, aleluia. Jesus vai dizer nos evangelhos que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos doenças, no mundo nós teríamos crise financeira. Mas Jesus vai dizer também: tem de bom ânimo, te anima, te levanta, porque está chegando o momento em que todas as nossas lágrimas se enxugarão. Nós não somos super-homens, mas nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome santo de Jesus. Se coloque de pé, meus irmãos, nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Aleluias. Irmãos, está difícil. Nós servimos um Deus que tudo pode. Está difícil a caminhada, mas nós servimos aquele que nos toma pela nossa mão e nos diz: não temas, porque eu estou contigo.
Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Aleluias, aleluias. Que nós possamos nesta noite nos segurar nas mãos de Deus. Que nós possamos nesta noite nos segurar nas mãos daquele que nos sustenta, nas mãos daquele que nos desampara, na mão daquele que nos fortalece, na mão daquele que nos cura, na mão daquele que nos cobre, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque chegará aquele dia, meus irmãos, que não adiantará ter ouro, não adiantará ter prata, não adiantará ter riqueza, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar neste momento, meus queridos. Grande, eterno e soberano Deus, Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos uma vez mais na Tua casa. Senhor, te louvamos pela Tua palavra, Jesus, pelo alimento nosso de cada dia, Senhor, reconhecendo diante de todos que o Senhor é soberano. Reconhecemos, Senhor, diante de Ti as nossas fraquezas. Reconhecemos diante de Ti os nossos pecados. Reconhecemos diante de Ti as nossas misérias. Reconhecemos diante de Ti as nossas falhas. Mas clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Pai. Sustenta a Tua igreja nesses tempos difíceis, Pai. Guarda o Teu povo, Jesus. Aleluia. Dá visão espiritual para a Tua igreja, Deus. Orema, sede calabasura, mandarácia. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos entristecemos, Pai, mas sabemos que o melhor lugar é os Teus pés. Sabemos que o melhor lugar é os Teus pés, Jesus. Tendes misericórdia do Teu povo. Tendes misericórdia daqueles que se afastaram da Tua presença e não têm mais forças para retornar. Salva o Teu povo. Livra o Teu povo daquilo que sobrevirá sobre esta terra. Guarda-nos, Senhor, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja e nos cobre com o Teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode retornar para o seu lugar, meu querido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Recado do céu para a sua igreja. E, na verdade, a gente gosta muito de ficar observando. Parece que a vida dos outros sempre é melhor do que a nossa. Principalmente o mundo aí fora. Parece que eles não têm problema, parece que eles não têm problema, não têm dificuldade. Parece que eles vivem uma vida às mil maravilhas. Mas a gente que veio do mundo, a gente sabe. É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente era do mundo, a gente enfrentava as situações de uma outra forma. E hoje é diferente. Hoje nós batemos de frente com as situações e, mais importante, a gente bate de frente para vencer. E não podemos jamais
olharam para trás achando que não vamos vencer. Conta que nem aquela história de um certo jovem que foi atravessar um rio. Esse rio nadado